Chegamos à marca de 26 mil questões. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre como foram as semanas 40 e 41 dos meus estudos para a prova de residência médica. Então, começando com um resumo do que aconteceu na faculdade durante essas 2 semanas, basicamente tem sido bastante puxado. Porque eu tive 2 trabalhos para apresentar, um de cirurgia e outro de clínica. Então, acaba que eu tive que estudar bastante sobre a apresentação, para eu não passar vergonha na frente de todo mundo. Também tem sido puxado por causa do meu projeto de iniciação científica, então eu tive que fazer um resumo da introdução que a gente fez para se adequar na quantidade de palavras. Eu também estou tendo que aprender um programa novo chamado de R, que o nosso professor está ensinando pra gente. Na primeira parte que ele mostrou lá eu não entendi nada, minha cabeça bugou, o programa é uma tela em branco, mas eu creio que vai dar tudo certo, conforme o ano for passando, eu acho que eu vou conseguindo aprender a mexer nele. Também teve o fato do volume de pacientes que a gente está atendendo, ele aumentou. Por causa dos retornos que a gente está tendo do começo do semestre, Então, esse mês agora vai ser praticamente só de retorno que eu vou ter do começo do semestre, paciente que eu atendi. E outra porque, além desses retornos, ainda tem as primeiras consultas, que geralmente a gente tem que atender, então acaba que fica bastante puxado. E aí, se você junta tudo isso com os estudos para a prova de residência médica, acaba que fica bastante puxado. Mas eu tô conseguindo levar bem. Porque eu acho que esse período é meio que a sétimolândia. Então, por mais que eu tive esses trabalhos e que tá tendo muito paciente, eu não tive prova. Então, é uma vantagem. Eu acho que até agora no período eu só tive uma prova. Geralmente as provas desse período ficam concentradas todas no final, o que facilita muito a minha vida, porque eu consigo estudar tudo de uma vez e já livrar de todas as provas, e acabou o semestre, começou férias, e aí é entrar de cara nos estudos para a prova de residência médica. Falando um pouco sobre essa reta final agora, eu comecei naquelas semanas finais mesmo, que tem conteúdos que caem um pouco menos, mas que ainda caem. E as semanas basicamente estão tendo conteúdos mais curtos, mas está tendo uma quantidade maior de conteúdos. Então, por exemplo, até agora estava normal, Tava ali 6 conteúdos e um simulado de revisão, totalizando 7 dias de estudo. Mas agora, nessas próximas semanas, depois da semana 40 e 41, no caso 42, 43, 44, vão começar a ter novos conteúdos dentro da semana. Então vai ter semana que vai ter 8 conteúdos, vai ter semana que vai ter 10 conteúdos. Só que a vantagem é que essas semanas que tem, por exemplo, 10 conteúdos, você pode ter certeza que uns 3, 4 desses conteúdos assim vai ser tipo 30 páginas, 20 páginas. Então vai ser uma coisa bem rápida de estudar. E vão ser conteúdos menos frequentes, então não vão ter tanto aprofundamento assim. Mas ainda assim, são importantes, porque nem só de conteúdo frequente vive uma prova. Tenho certeza que lá no Enamed vai ter algum conteúdo assim mais raro, que quase não cai, e que vai ser um grande diferencial na hora da prova. Nessa reta final, eu também estou sentindo cansaço batendo nas minhas costas. Então, já faz mais ou menos uns 10, 11 meses que eu estou estudando arrochado para essas provas de residência. Eu já estou na semana 41, finalizei a semana 41 hoje. Então, tá bem cansativo, eu estou tentando só não atrasar. Antes, no início, eu estava tentando adiantar, tal, para conseguir uma mais de vantagem. Hoje em dia, eu estou tentando só não atrasar. Se eu não atrasar o cronograma, eu já estou feliz. Muitas vezes eu chego em casa cansado já e ainda tem um bocado de coisa para fazer. E aí eu só cumpro aquilo que eu determinei para eu fazer, entendeu? Porque eu sei que logo a teoria vai acabar e aí eu vou começar uma nova fase nos meus estudos que vai ser muito mais fácil. Então, por exemplo, eu já estou vou entrar na semana 42. Acaba na semana 50. Então, depois da semana 50, cara, vai faltar mais ou menos um mês para na média. Eu vou focar só em fazer prova antiga. Vou fazer prova antiga do INEP, prova antiga Revalida, prova antiga do próprio Enamed, que teve uma só até agora. Mas eu vou focar em fazer prova antiga, que é basicamente para me acostumar com o modelo de prova. Vai ser um jeito de estudar mais fácil também, que querendo ou não, não vou ter que ficar aprendendo todo um novo conteúdo. Eu vou ter só que revisar aqueles conteúdos que eu errar. No máximo, ter que aprender um conteúdo que eu ainda não estudei, que eventualmente eu posso errar durante uma questão. E basicamente vai ser isso. E eu vou focar principalmente na banca do INEP, porque eu acho que a tendência a partir de agora é o Enamed ele ser tipo um Enem. Uma prova geral que vai te dar acesso às principais instituições do país. Mas isso é papo para outro vídeo, vamos focar para o foco desse aqui. Falando um pouco agora sobre as revisões, elas estão difíceis de não acumular, mas eu tô conseguindo não acumular. Tá sendo bem cansativo, mas eu tô dando conta.
Tem dias que eu chego da faculdade e ainda tem 3, 4 revisões para fazer e eu acabei de chegar de um dia extremamente cansativo, tô com dor de cabeça, né? Tem uma colega minha que sempre brinca que na medicina a gente sempre fica com um nível basal de dor de cabeça. Aí você tem que tomar remédio só quando esse nível basal ele piora. Enfim, eu chego em casa já cansado, geralmente tem umas 3 ou 4 revisões que eu ainda tenho que fazer, mas eu tô conseguindo dar conta de fazer elas porque eu basicamente faço só umas 10 questões, só para não esquecer realmente aquele conteúdo ali, porque uma das principais dificuldades que eu tô tendo estudando para essas provas é a facilidade que a gente tem de esquecer os conteúdos. Então, os conteúdos eles não são tão difíceis de aprender, mas eles são muito fáceis de esquecer. Então, por exemplo, eu dominei o conteúdo hoje. Cara, eu sei tudo daquele conteúdo. Eu acerto 90% das questões, mas daqui a um mês eu já esqueci tudo. E aí eu vou fazer uma lista lá, acerto 50%, 60%. Porque aquele conteúdo já se foi da minha cabeça. Então tem que estar sempre revisando. E nisso aí eu acho que eu tô conseguindo manter um ritmo legal, mesmo sendo um ritmo menor. Eu ainda tô conseguindo fazer 10, 12 questões por conteúdo revisado. Então, eu acho que está cumprindo bem o papel que é eu não esquecer o conteúdo que eu aprendi. O caderno de erros, ele tem me ajudado bastante nessa parte das revisões. Porque sempre que eu vou rever o conteúdo, eu já abro direto o caderno de erros para ver o que eu errei. Então, isso ajuda bastante eu não ter que ficar revendo tudo, porque muitas vezes eu já domino, tipo assim, 70% do conteúdo eu ainda lembro. Aí aqueles 30% que eu ainda não lembro, é aqueles 30% que me ferra na hora de eu fazer a revisão. Então eu geralmente abro o caderno de erros para ver esses 30% que eu esqueci. E aí geralmente eu vejo ali as questões que eu errei. E é bom que eu já vou me acostumando com o modelo de questão que cobra aquele conteúdo ali. Então isso ajuda bastante. Também ajuda, né, igual eu falei, a não ter que rever o conteúdo inteiro. E ajuda também, cara, porque tem muita questão que repete. Então, esses dias para trás eu estava fazendo questão de preventivo e eu vi que tinha duas questões praticamente iguais na prova da FAMERP e na prova do ENAMED. Então, tipo assim, se você acerta, por exemplo, você errou uma questão, é muito importante que você guarde aquela questão ali no caderno de erros para você revê-la depois, porque muito provavelmente pode ser que aconteça que caia uma questão muito semelhante àquela ali que você errou em uma prova futura. E por você ter feito essa questão, quando cair você vai lembrar e não vai errá-la de novo. Eu lembro que no último vídeo do Projeto R1, eu tinha acabado de começar com esse caderno de erros e ele ainda estava bem pequeno, estava bem no início. Então eu vou deixar um print aqui na tela de como que tá esse caderno de erros agora. Eu acho que eu tô conseguindo crescer ele. E eu acho que até o final do ano ele já vai estar enorme, já vai ter uma boa base ali para eu estar revisando. Falando um pouco agora sobre as questões. Nessa semana eu consegui bater a marca de 26.144 questões com 24% de acerto. Eu estou muito feliz porque só nas últimas 2 semanas, foram quase 1.200 questões com 86% de acerto. E essa diferença na porcentagem de acertos é muito bom, porque significa que lá no início eu estava acertando menos, e isso puxa a minha taxa de acertos para baixo. Só que agora no final eu estou acertando mais, e isso puxa a minha taxa de acertos para cima. Tanto é que lá no começo eu lembro que a minha taxa de acertos ela ficava entre 80% e 81%, e agora com essas 26 mil já está 84%, e nas últimas 2 semanas só 86%. O que indica que eu estou evoluindo. E isso é muito bom, porque significa que eu estou conseguindo reter bem a base. Então, muito conhecimento que eu aprendi lá no início, eu estou conseguindo usar eles agora para esses novos conteúdos que eu estou aprendendo. Além de que nas revisões mesmo que eu estou fazendo, significa que eu estou acertando mais, o que significa que eu estou lembrando mais de conteúdos, o que significa que eu vou conseguir acertar mais na hora da prova. E para quem não sabe, eu uso o banco de questões do Estrategiamente. Para mim é o melhor banco de questões de todos. Ele tem um monte de questão comentado que ajuda bastante na hora de eu corrigir. Então é igual eu falei lá no caderno de erros. Para eu montar o caderno de erros, eu preciso ter a questão, mas não basta só eu ter a questão, eu tenho que entender por que eu errei aquela questão. E o Estratégia Média ele tem me ajudado muito nisso, porque a maioria das resoluções são em vídeo ou então tem o texto lá para eu aprender. E isso ajuda bastante a eu não esquecer aquelas questões que eu errei e a eu aprender com elas para não errar de novo. E se você tem interesse em adquirir algum produto do Estratégia Média, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, junto com o meu cupom EDER10. E por mais que eu tenha feito essa quantidade tão grande de questões, no caso foram 26 mil, eu ainda não me sinto tão preparado assim para a prova em si. Por mais que eu tenha falado, né, que eu tô acertando mais, que significa que eu vou acertar mais lá na prova, eu ainda acho que eu não tô num nível tão competitivo, a ponto de, sei lá, gabaritar uma prova dessa assim, suficiente para passar. Mas eu acho que eu vou conseguir chegar lá.
Em parte porque eu não me sinto preparado, porque muito conteúdo do que eu estudei eu acabo esquecendo. Então, muitas vezes eu domino o conteúdo hoje, eu estudo ele inteiro, eu consigo saber tudo daquele conteúdo ali, e aí daqui 6 meses eu esqueço tudo. E uma forma de resolver isso, igual eu já falei, são com revisões, então revisões bem espaçadas. E isso tem sido difícil durante esse ano, porque a carga teórica está muito grande. Então eu estou tendo que aprender muita coisa e muita coisa nova. Então eu estou enchendo a minha cabeça de coisa nova e essas coisas novas demoram tipo assim 6, 7 horas para eu aprender um conteúdo novo. Então acaba que sobra pouca carga horária para eu estar revisando. E eu acho que isso é um problema que eu vou resolver ano que vem. Ou então depois dessa prova da ANAMET. Porque basicamente quando eu terminar essa teoria aqui, eu vou fazer só a prova antiga, né? Igual eu já falei, até a prova da ANAMET. Depois que passou a prova da ANAMET, eu já não tenho mais nenhuma prova assim importante para eu fazer. Porque não vai adiantar eu fazer PSU, SES, IPSENG, porque Santa Casa, porque eu não vou poder entrar. Então não adianta nem eu fazer a inscrição, eu posso simplesmente fazer a prova em casa mesmo, só para treinar, porque a prova para valer mesmo vai ser só lá no 6º ano. Então depois desse ANAMET, quando ele passar, eu vou focar em revisar. E aí, como é que eu vou fazer essa estratégia de revisão? Basicamente, eu vou revisar num dia 12 conteúdos, de 15 questões cada revisão. O que vai permitir, né, no caso são 50 semanas de conteúdo, cada semana tem 6 conteúdos. No total dá uns 300 conteúdos. Então, se eu conseguir fazer essas 12 revisões por dia, com 15 questões cada uma, eu consigo revisar todo o conteúdo de um ano em um mês. Ou seja, eu consigo rever 12 vezes cada um dos conteúdos que eu vi utilizando o cronograma do Estratégia Média. O que vai deixar todo aquele conteúdo ali bem fixo na minha cabeça. Porque se você vê a mesma coisa todo mês, todo mês, todo mês, aquilo ali gruda na sua cabeça e não sai mais. O que vai facilitar muito é eu resolver esse problema do esquecimento. Eu também vou variar um pouco, então vai ter lista de revisão, que eu vou fazer 10, 12, conforme eu ver que eu tô acertando, e vai ter lista de questão, cara, que eu vou ter que fazer 25, 30, que são aqueles conteúdos mais prevalentes, que vale muito a pena eu me aprofundar. Então, diabetes, hipertensão, ciência cardíaca, pneumonia, AVC, cirurgia vascular, pancreatite, abdômen agudo, essas coisas geralzonas assim que caem muito, vai valer muito a pena eu me aprofundar, porque pode ser que caia uma coisa mais complexa, diferente de um conteúdo que às vezes cai e não cai, por exemplo, vasculite por IgA. Certamente, se for uma questão de vasculite por IgA, vai cobrar o quadro clínico, então vai dar aquele quadro clínico, dor abdominal, mancha roxa nas pernas, membro inferior, que é peteca, púrpura, ou então vai cobrar o tratamento, que no caso é suporte clínico, que é uma doença autolimitada e tal. Diferente, por exemplo, da hipertensão, que pode cobrar variáveis ali no tratamento, ou da insuficiência cardíaca, que pode cobrar mais aprofundado assim, um protocolo da insuficiência cardíaca aguda. Então são conteúdos que vale a pena eu me aprofundar mais. É isso o vídeo de hoje. Se você já... E é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like e um comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito a eu continuar gravando vídeos aqui pro canal. Mostra que vocês estão gostando dos vídeos, então isso tem um poder assim de me ajudar muito grande, de eu continuar motivado aqui a continuar o canal. E eu espero ter ajudado você nessa jornada. Se você está começando agora, cara, não desista, vai valer a pena. Eu creio que um dia todos nós vamos conseguir chegar lá. E eu espero ter te ajudado nessa jornada até a aprovação na residência médica. Até o próximo vídeo.